Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e com frequência eu recebo pacientes no meu consultório após eu prescrever um antibiótico e eles perguntam: posso beber, doutor? Tem até um meme, né, uma brincadeira que lá nos Estados Unidos, na Espanha, quando o pessoal sai da consulta com o médico, com o dentista, eles falam: thank you, doctor, muitas graças, doutor. E já no Brasil o paciente responde: posso beber? Então, eu quis falar sobre isso com vocês, gente. Existe interação entre o álcool e alguns antibióticos. Qual seria essa interação? O que é que pode acontecer se eu estou tomando antibiótico e beber? Então, tudo isso eu vou falar nesse vídeo, tá certo? Antes disso, gente, se inscreve no meu canal para que você não perca nenhum conteúdo. Só são conteúdos legais. Vocês estão vendo que só tem conteúdo interessante. Só dá uma olhadinha aqui nos vídeos que já foram postados. Só tem coisa bacana. Se inscreve para você não perder os futuros e assistir os que já estão aí. Curte esse vídeo se você entende que é um conteúdo relevante, que mais pessoas têm que saber sobre isso, se é uma coisa bacana de saber. E agora vamos às informações. Primeiro, gente, vamos entender o que é que acontece quando você ingere álcool, certo? Você bebeu álcool, né? Vinho, cerveja, vodka, o que for. O que é que vai acontecer? Parte desse álcool já começa a ser absorvido na mucosa do esôfago, que é esse cânon que tem entre a boca e o estômago. Então, parte já vai ser absorvido ali. E parte vai ser absorvido também no estômago. E o restante no intestino, tá certo? Esse álcool que foi absorvido por essas mucosas, do esôfago, do estômago, do intestino, parte dele já vai direto para a corrente sanguínea. E ele tem afinidade por água. Então, as secreções do corpo, os tecidos que mais tiverem água, vão ter mais concentração de álcool. Então, por exemplo, saliva, sangue e urina. Eles vão ter mais concentração de álcool porque são tecidos que têm bastante água e o álcool tem essa afinidade por água, certo? Por conta da transformação, da metabolização dele. Pois bem, algo em torno de 2% vai direto para a corrente sanguínea, mas 98% vai ser direcionado para a veia porta, que é uma das principais veias que levam os produtos da nossa digestão, né, de tudo que passa pelo nosso sistema gastrointestinal, para o fígado. E no fígado vai sofrer uma primeira transformação através de enzimas que tem no fígado, certo? Algumas enzimas vão começar a transformar esse álcool em um produto que ele já foi transformado para que esteja preparado para ser excretado pelo corpo, tá certo? E é assim que acontece essa metabolização do álcool. Agora vamos entender o que é que acontece quando você toma um antibiótico. Principalmente por via oral, certo, gente? Tem outras vias de administração, por exemplo, endovenosa, que é dentro da veia, sublingual, embaixo da língua, retal, que são supositórios, entre outras formas. Subcutânea, tem várias formas de administração, mas vamos falar da via oral hoje. A via oral é quando você toma uma cápsula, um comprimido, né, junto com a água, que você engole. Parte desse antibiótico já vai ser perdido pelo o ácido do estômago, pela digestão. E parte dele vai para o intestino, vai ser absorvido pela veia porta e vai para o fígado, onde vai sofrer uma transformação também. E aí vocês já estão começando a entender onde começa essa interação, né? Como o álcool e o antibiótico vai ter uma transformação no fígado, esse fígado pode ficar sobrecarregado, ou seja, aumentando a chance desse paciente ter alguma inflamação no fígado por conta de toxicidade ou de estar sobrecarregado de trabalho. E também, gente, existem enzimas que tanto vão fazer a transformação do álcool quanto dos antibióticos. Então, literalmente, seria o quê? Pouco trabalhador para muito trabalho. Então, algumas dessas substâncias podem ficar ou aumentadas na corrente sanguínea, por exemplo, o álcool sem ser transformado pode ficar aumentado na corrente sanguínea, o etanol, ou o fármaco, que às vezes tem que ser transformado no fígado para entrar na sua forma ativa, não vai ser transformado. E quando o paciente toma um antibiótico, o que é que a gente quer? A gente quer tratar uma infecção. O antibiótico, principalmente, a gente trata infecções bacterianas. Se você prescreveu o antibiótico para esse paciente e o fígado não metabolizou ele na forma ativa, na dose que a gente queria, essa infecção pode não ser tratada. E esses patógenos, né, essas bactérias que estão causando uma enfermidade nesse paciente, uma febre, uma dor, não vão ser tratadas como deveria. Isso pode induzir resistência bacteriana ou a infecção continuar, tá certo? Esse é um dos principais fatores iniciais. Outra questão, gente, é que o álcool inibe um hormônio chamado vasopressina, que é um hormônio antidiurético. Seria o quê? É o hormônio que faz os rins conservarem água para o nosso corpo. Por isso que quando você ingere álcool, você urina mais, porque a vasopressina está inibida. Quando você urina mais, o medicamento que estava na corrente sanguínea, já que a urina é o quê? É o sangue que foi filtrado. Quando você urina mais, o medicamento que estava na corrente sanguínea vai ser eliminado mais rápido. Então, digamos, quando a gente prescreve um antibiótico, por exemplo, de 8 em 8 horas, é porque a gente calculou que a dose terapêutica daquela concentração, por exemplo, amoxicilina 500 mg, a dose terapêutica vai ficar na corrente sanguínea
por até 8 horas. Por isso que a gente retoma a dose em 8 horas, entendeu? Então, digamos, se você está urinando mais, essa dose, em vez de ficar 8 horas na corrente sanguínea, se ela conseguiu ser transformada no fígado, né? Se ela conseguiu ser distribuída para o corpo, em vez dela ficar por 8 horas na corrente sanguínea, ela fica por 4. Então vai ficar um tempo que você vai ficar descoberto do tratamento da infecção. Esse seria outro efeito do álcool, tá certo? Esses efeitos que a gente falou são efeitos que a gente chama de farmacocinéticos, que são associados à transformação, eliminação e excreção do antibiótico. Outra questão, gente, é que por conta dessa questão da farmacocinética, né, da transformação, da distribuição, terem as mesmas enzimas envolvidas ou uma sobrecarga do fígado pode fazer o quê? Aumento do álcool na corrente sanguínea, né, na concentração que não deveria ter pelaquela dose que o paciente está acostumado. Então, por exemplo, o paciente toma 2 latas de cerveja, ele já sabe quais os efeitos normalmente que ele sente. Digamos, seria equivalente a ele tomar 4 latas de cerveja ou 3 latas de cerveja naquelas 2 que ele tomou. Porque a concentração do álcool aumentou na corrente sanguínea, certo? Por conta dessa inibição da transformação. Ou também pode acontecer que aquele fármaco, aquele antibiótico não precise ser transformado no fígado para começar a agir, mas na verdade o fígado transforma ele para excretar. Como o fígado está sendo utilizado pelo álcool, não transformou o fármaco para ser excretado. Então aquele fármaco fica em maior concentração na corrente sanguínea. E qual seria o problema disso? Já existia o ditado, né? Que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Se você está com a concentração que a gente queria que fosse aqui, desse fármaco na corrente sanguínea, e como ele não foi metabolizado para ser excretado, a concentração está aqui, o que é que vai acontecer? Esse paciente pode ter uma reação tóxica a esse fármaco por conta dessa transformação para excreção que não aconteceu, tá certo, gente? Espero que vocês estejam entendendo, eu vou recapitular para ficar mais simples também, tá bom? Outra questão, gente, são interações farmacodinâmicas. As interações farmacodinâmicas são, por exemplo, existe um sítio, por exemplo, imagine essa tomada aqui atrás, né? Essa tomada aqui é um sítio de ligação tanto do fármaco, né, tanto do antibiótico, por exemplo, quanto do álcool. Então, digamos, o álcool está em maior concentração, você está bebendo, está na corrente sanguínea, ele se ligou aqui. Quando tem uma tomada aqui, você não consegue botar outra. Então, seria essa questão, né? O álcool se ligou na tomada que seria do antibiótico e não aconteceu essa interação, né? Essas interações farmacodinâmicas já são mais encontradas em medicamentos como, por exemplo, ansiolíticos, benzodiazepínicos, o famoso Rivotril, e o álcool, além de deprimir o sistema nervoso central, ou seja, deixar você mais lento, mais deprimido, certo? Mas no antibiótico, basicamente, os efeitos são de farmacocinética, aqueles que eu expliquei para vocês, né? Competição pelas mesmas enzimas, para transformação, para distribuição, pela corrente sanguínea, né? Outra questão, gente, é o que a gente chama de efeito Antabuse, o efeito de sulfiram. É um efeito relacionado ao aumento de álcool na corrente sanguínea. Então, como eu expliquei para vocês, recapitulando, o álcool que é absorvido no intestino vai para a veia porta, onde vai ser transformado, né, para depois ser excretado. Como não está tendo essa transformação, porque as enzimas estão ocupadas com o antibiótico, o álcool pode aumentar em até 40% na corrente sanguínea. Então, esse paciente pode ficar com a dose tóxica de álcool mais cedo. E o efeito Antabuse ou disulfiram é literalmente uma das piores ressacas da sua vida. Esse paciente pode ter mais náuseas, esse paciente pode vomitar, esse paciente pode ter convulsão, pode ter desmaio e já tiveram casos documentados de morte. Esse efeito da interação do metronidazol, que é um antibiótico, com o álcool, que tem esse efeito que a gente chama Antabuse ou disulfiram. Outros fármacos, gente, outros antibióticos que podem interagir com álcool é, por exemplo, a eritromicina, que os efeitos podem ser tanto de diminuição do esvaziamento do estômago, por exemplo, o estômago demora até 4 horas para ser esvaziado quando você ingere alimentos sólidos. Então ele pode aumentar o tempo que esse estômago demora para ser esvaziado, sendo assim, pode ou aumentar ou diminuir a absorção de alguns medicamentos, ou também ele pode acelerar o esvaziamento gástrico. Então isso também pode aumentar a absorção do medicamento no intestino e deixar ele na dose tóxica mais rápido dentro da corrente sanguínea, tá certo? Essas são as questões que podem acontecer quando você interage alguns antibióticos com álcool, principalmente eritromicina e o metronidazol, tá certo, gente? Então, se foi prescrito um antibiótico para você, por exemplo, amoxicilina de 8 em 8 horas por 7 dias, o meu conselho é não beba. Espere terminar esse tratamento da sua infecção, certo? Deixa terminar, tratar tudo direitinho, para você não favorecer resistência bacteriana, para que sua infecção não propague e deixe para beber depois, tá certo? Depois que terminar o tratamento. Por exemplo,
o metronidazol que você estava tomando, você tem até 2 a 3 dias depois para iniciar a ingestão de álcool, tá certo? Porque ele tem um efeito meia-vida um pouco mais longo, então pode ter resquícios dele ainda na corrente sanguínea. Então espere 2 a 3 dias para ingerir álcool após terminar o uso de antibióticos, tá certo, gente? Vou fazer só um pequeno resumo para ver se vocês entenderam, não sei se ficou tão claro porque eu utilizei muitos termos técnicos, tá bom? Ingerir o álcool basicamente 2% vai direto para a corrente sanguínea, outra parte vai para o fígado para ser transformado para depois ser excretado pelos rins. Digamos assim, nos rins, fezes, suor ou por outras áreas. O antibiótico você ingere, engoliu, parte é perdido no estômago, parte vai ser absorvido pelo intestino, onde o fígado vai distribuir para todo o corpo, ou o fígado vai transformar ele na forma ativa, ou o fígado vai transformar ele para ser excretado. Como os dois passam pelo fígado, pode sobrecarregar o fígado e um pode não ter sido metabolizado como deveria, tá certo? Então, quando não é metabolizado como deveria, ou não é excretado e fica na dose tóxica na corrente sanguínea, né? Ou não entra na sua forma ativa. Então, isso favorece ao desenvolvimento da infecção ou a toxicidade pelo medicamento. Basicamente, essas seriam as interações. E o efeito antabuse seria do acúmulo de álcool numa concentração até 40% maior na corrente sanguínea, que daria uma super ressaca, pode levar a convulsão, desmaio, náuseas, vômitos e até a morte em alguns casos, tá bom? Então, gente, álcool e antibióticos não combinam. Se você está tomando antibiótico, não beba, tá certo? Se ainda restaram dúvidas depois desse vídeo, pode deixar nos comentários. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, gente. Se inscreve no meu canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Me segue em todas as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, no YouTube tem o Facebook também. E curte esse vídeo se você gostou, tá bom? Até a próxima, gente.